É uma grande responsabilidade ser classificado como porta-voz dos cidadãos. Há muitos outros porta-vozes, há muita gente que faz análise e detecta o que está mal na sociedade portuguesa e propõe soluções. Eu proponho as minhas, como fazia em comentários, em conversas, muitas delas às vezes muito curtas de televisão, necessariamente muito breves, outras vezes um bocado mais longas, às vezes no meu programa semanal à quarta-feira há mais tempo para debater, mas nunca com a oportunidade de integrar tudo numa sistematização. E é o que está aqui nestas 475 páginas. Eu, antes de mais, devo dizer-vos o seguinte: que bela moldura humana, vocês são os nossos heróis, são as pessoas que estão a sustentar o país e a erguer o país. E somos nós todos. E já lá vamos às coisas que conseguimos fazer até agora. Porque também azar, não é tudo desgraças. Há coisas que conseguimos e há outras coisas que temos que fazer. E também tenho propostas para isso. Mas antes disso, ser porta-voz do cidadão é uma grande responsabilidade. Espero não desiludir. A Ana Lúcia falou do clube de fãs. É muito simpático ter um reconhecimento público do trabalho, nomeadamente na internet e nas redes sociais. Esse clube de fãs não tem só pessoas a dizer bem, tem muitos críticos. E eu devo dizer que dou ainda mais atenção aos críticos. Ainda ontem estive no Porto com um grupo de cidadãos deste país interessados em, tal como vós, interessados em encontrar soluções e aplicá-las. E ouvi vozes críticas também sobre o que eu digo e tentei explicar da minha maneira e do meu ponto de vista e fiquei mais rico com isso. E, portanto, hoje vamos fazer isso. Se estiverem interessados em trocar pontos de vista, sejam críticos, não se preocupem, que não há receio da minha parte. E propositivos também, porque temos que encontrar soluções. Eu, antes de passar a alguns tópicos em concreto daquilo que gostaria de analisar e discutir convosco, também tenho que agradecer à editora, obviamente, e à Maria João Costa, que foi a editora que trabalhou comigo neste projeto. Foram longos meses. Começou com uma conversa de desafio para sistematizar o que pensava, e eu disse-lhe que não sabia se me conseguia disciplinar, porque a vida nas redações com organizar de equipas, organizar meios, fazer a cobertura dos eventos, estar sempre a gerir a escassez de meios humanos e materiais para fazer essa cobertura. Não é fácil, são muitas horas, mas decidi começar a escrever e a enviar alguns capítulos à Maria João e ia-lhe perguntando, e ela foi-me sempre incentivando. Teve a ousadia de acreditar que eu era capaz de me disciplinar para escrever sistematicamente. E acho que fez bem, porque pelo menos o exercício está feito. Se as propostas são boas ou não, o julgamento é vosso. Depois houve uma fase em que eu passei a ter que me disciplinar no sentido contrário. Não era obrigar-me a mim próprio a escrever, era parar de escrever, porque as coisas estavam a surgir com uma grande rapidez, as ideias surgiam facilmente e eu já tinha tomado o gosto e, portanto, depois foi ao contrário. Tive que pedir à Maria João para me mandar parar e assim foi. Conseguimos dar forma final ao texto. Texto que certamente tem coisas incorretas, tem sobretudo coisas de pormenor a nível técnico que nós temos vindo a detectar e que temos vindo a alterar, mas eu quis que a noção de conjunto, a noção das proporções, aquela noção que não é preciso ter estudos universitários, nem cursos superiores, nem masters, nem nada disso, é a vida que nos dá isso. A noção das proporções é muito importante em tudo o que fazemos na vida e esse sentido eu tentei mantê-lo. E, portanto, independentemente de alguns erros, espero que o vosso julgamento também seja nesse sentido, porque até agora não vimos as proporções de tudo o que nos estava a acontecer. E ainda não vemos as proporções do que está a acontecer agora, que há de revelar-se no futuro. Coisas boas e más, também já lá vamos. Mas, portanto, foi esse o exercício, sistematizar e tentar orientar pelo sentido das proporções em relação a temas financeiros, económicos, sociais, de organização da sociedade, de interpretação política e da ação política. Foi esse o meu raciocínio e o meu exercício. Nada disto seria possível sem trabalhar numa empresa que valoriza a liberdade de expressão. O Grupo Empresa tem essa grande vantagem, vantagem competitiva, eu diria, porque a curto prazo às vezes incomoda muita gente. A longo prazo tem dado muito retorno. Aliás, o projeto editorial do Expresso, como sabem, que fez 40 anos, é bem prova disso, que até em relação a um primeiro-ministro chamado Francisco Pinto Balsemão, foi muito crítico na altura, e ele soube respeitar isso, e portanto ele ainda hoje trabalha connosco, perguntando, fazendo perguntas, e nunca dizendo façam assim e não de outra maneira, ou têm que fazer assim e não de outra maneira. Ele pergunta sempre, e a melhor maneira de gerir é perguntar, porque isso faz-nos refletir e depois tirar a melhor conclusão. E portanto é esse caldo de cultura de liberdade de imprensa que permite
que não só eu, como todos os outros colegas, façamos esse exercício todos os dias, todas as semanas, todos os meses, ao longo dos anos. Certamente fazemos erros, certamente que às vezes fazemos juízos de valor que não têm correspondência, mas o resultado está à vista e o julgamento é vosso. Penso que, pelo menos pela audiência que temos, não podemos queixar-nos. E em relação a esta obra mais em concreto, ela resulta disso, desse exercício, e de uma constatação, é que aquilo que tem vindo a ser diagnosticado ao longo dos anos, os diagnósticos são muitos, são cada vez mais, continuam a ser feitos e os grandes problemas mantêm-se. E esta questão tem a ver com a própria elaboração do texto no seguinte sentido. Eu sempre tive a preocupação de fazer um texto atualizado e ele sempre se desatualizou, incluindo enquanto estava a ser escrito. E hoje já está desatualizado. Naquilo que tem a ver com as coisas factuais. Quem disse o quê, quem fez o quê, quem se relacionou com quem se zangou com quem. Tudo isso já está desatualizado. Basta passar um mês ou dois para a nossa perspectiva mudar muito. Mas as questões de fundo mantêm-se. São as grandes questões que continuam por resolver. Apesar de muito ter sido feito, também já lá vamos. São as grandes questões que continuam por resolver. E, portanto, a questão da desatualização nos temas levantados, essa não existe. Infelizmente, em alguns casos. Noutros, até já conseguimos coisas positivas. A minha modesta interpretação sobre aquilo que deve ser uma definição clara de prioridades, e todos a queremos e desejamos-la porque é isso que permite clarificar a vida coletiva e chegar a alguma conclusão, e tem que ser rápida. A minha modesta contribuição resume-se em 3 ou 4 pontos. Estão aqui 475 páginas, mas no fundo isto são 3 ou 4 coisas que nós temos que fazer no nosso país. Muito simples até. Primeiro, é preciso parar definitivamente de fazer nova dívida, porque é um lastro enorme que nos arrasta para o fundo do mar. Estar sempre a fazer nova dívida nunca permite que nos libertemos. E é preciso parar definitivamente de fazer nova dívida. E dir-me-ão, mas isso é impossível ou quase impossível. Não é. Basta encararmos a maneira como temos vivido e a maneira como queremos viver. Não é impossível. Eu não acredito que um exercício de corte de 5% de tudo o que gastemos seja assim tão difícil. Não acredito. Se fosse de 30%, de um ano para o outro, aí acredito. Já conseguimos reduzir muito, falta pouco. Podemos é morrer na praia, que é uma coisa complicadíssima, que é ter feito um esforço tão grande e agora falta pouco e vamos desistir. Eu não queria desistir. A maneira como fazer esses 5% é a grande área de conflito, de combate político-partidário, porque as soluções depois são todas vistas à luz de perspectivas ideológicas e temos aí esse combate político. Mas é preciso fazer essa última etapa, é preciso ultrapassá-la. E, portanto, é muito claro, parar definitivamente de fazer nova dívida. Depois, é preciso garantir condições, porque o fazer nova dívida resolve a questão, não fazer nova dívida resolve a questão de financiamento de Estado, ou tenderá a resolver, porque o estoque da outra dívida ainda lá está todo bem como o serviço da dívida. Mas isso não chega. É preciso criar condições para os agentes económicos se libertarem do peso do Estado, e esse peso do Estado não é só o que estamos habituados a ouvir, que tem a ver com o tal déficit, é muitas outras coisas, e libertar-se de outros pesos de que também vamos falar a seguir, que são pesos muito complicados e interesses muito complicados. É preciso garantir condições para os agentes económicos investirem. E eles querem investir. E ao contrário do que se possa pensar, há dinheiro. Há dinheiro. Ele está nos bancos, está em contas lá fora, está em ativos, está em muitos lados. Há dinheiro. Não é confiança. E para se lançar essa confiança, é preciso fazer o tal clique, que é levar a que haja perspectivas de todos que o dinheiro investido há de ter retorno. E isso também é possível. Mesmo nesta conjuntura muito difícil, também é possível. E desde logo é preciso criar, não só, isto não passa só por esta declaração muito genérica de recuperar a confiança, é preciso ver como, e vamos a coisas muito concretas. Para haver confiança e haver regresso a investimento e haver criação de emprego é preciso haver dinheiro. E dinheiro que não seja impossível de pagar a quem o financia. E, portanto, em bom rigor, é preciso garantir financiamento mais barato. E aqui entram as questões todas que temos vindo a discutir, que se relacionam já com o setor financeiro, com a parte do setor financeiro que foi ajudada no âmbito do dinheiro que veio através do Programa de Assistência Financeira, daquilo que os nossos banqueiros interpretaram menos bem, que é, eles têm um dever com o país, porque a maior parte dos bancos foram salvos por nós, esta é a verdade.
60% da banca é nossa, não é deles, é nossa, fomos nós que a financiámos. Eles vêm com aquela conversa de que as obrigações convertíveis em ações é só um instrumento financeiro e que eles vão pagar. Eles não tinham esse dinheiro. Nós é que os salvámos. E estão salvos, neste momento estão seguros. Ninguém tenha a ilusão de achar que é melhor tirar o dinheiro dos bancos. É o contrário. Estão seguros e lá é que está bem o nosso dinheiro, porque lá fora está pior. Atenção a isso. Agora, eles têm um dever com o país, que é o dever de pegar nos recursos que têm e emprestá-los a quem quer fazer coisas. E emprestá-los a um juro aceitável. E isso não se faz só dizendo-lhes vocês têm um dever com a sociedade. Não, é preciso chamá-los e dizer-lhes assim, sentem-se connosco, neste caso estou eu a citar o poder político, sentem-se com quem decide, com os empresários, com os parceiros sociais e façam como se fez na Irlanda, que é, em conjunto, encontrar um acordo, um compromisso de país para resolver esta questão, porque isto agora está a ser negociado entre partidos. Podem discordar quem está na sala, eu acho que finalmente o Presidente fez bem chamá-los todos, porque isto não vai lá sem haver união entre todos, independentemente das questões partidárias. E falta fazer a outra parte, que é na área dos agentes económicos, na sua relação com o Estado e com os contribuintes e com os consumidores. É preciso um entendimento nessa área, ele ainda não existiu. E é preciso chamar os banqueiros e dizer-lhes assim, meus senhores, ou nos salvamos todos ou afundamos todos. E isso cabe ao poder político em primeiro lugar e aos dirigentes empresariais. É juntarem-se todos e combinarem a melhor maneira de financiar a sociedade. Portanto, essa área, para mim, é muito clara. Recapitulando, parar de fazer nova dívida para resolver questões de déficit, arranjar maneira de encontrar dinheiro a custo suportável para desbloquear a economia. E a seguir, duas coisas muito, muito importantes. Libertar os agentes económicos desse peso incrível que é a burocracia, que eu não tenho receio desta expressão. O Estado faz crimes económicos em Portugal, pela sua própria existência. Tão simples quanto isto. Há departamentos de Estado que, pela sua própria existência, fazem crimes económicos. Porque quando lá chegam os pedidos de investimento, bloqueiam tudo. Bloqueiam não só porque questões de inveja entre vários departamentos, porque um diz que sim, o outro diz que não, mas há uma razão de fundo que leva a que bloqueiem. Nas sociedades humanas existe um princípio que é o poder mede-se pelo número de pessoas que cada um gera. E quanto mais pessoas cada um tem a cargo, mais sensação de poder tem. E no Estado e nos departamentos do Estado é assim. E então, ao longo de décadas, inventaram razões para ter cada vez mais gente a cargo. As pessoas que lá estão e que foram contratadas não têm culpa nenhuma. A reorientação estratégica é que foi má. E quem está nas FIAs e devia ver isto, e no poder político, é que não agiu como devia ser. Aliás, beneficiaram, porque depois entram as questões de eleitoralismos e de populismos e essas coisas todas. Mas em relação àquilo que é a factualidade, que é um Estado muito grande nesta área, daquilo que devia ser a boa regulação simples e eficaz das atividades económicas, resultou ao contrário. O que existe é um peso enorme, não só de gente a querer decidir e atropelam-se uns aos outros, como daquilo que produzem de mal, que são os regulamentos, os planos de ordenamento, os regulamentos técnicos. Aquilo é tudo uma selva de coisas contraditórias que esmaga a nossa economia. E ainda hoje, apesar de muitas declarações e de boas vontades que existem no Governo e existiram nos governos anteriores, não se resolveu isso. Eu costumo dizer que só há uma maneira de resolver. É o Ministro e os Secretários de Estado da Economia e das áreas mais económicas, agricultura e planeamento e desenvolvimento, agora está integrado na agricultura, há de deixar de estar, já houve tempo em que não esteve, que nessas áreas os decisores políticos chamem os agentes económicos, quem apresenta os projetos, e chamem entidades, só a entidade de topo, a nível local e regional, Presidente de Câmara e Presidente de Comissão de Coordenação, sem permitir que se deleguem mais ninguém. E estas três estruturas, representadas ao nível de topo, se sentem com os empresários e decidam ver rapidamente se os projetos são viáveis ou não, ou se servem apenas para caçar subsídios, porque também existem. Mas os que forem considerados viáveis é um mês e está aprovado. E enquanto não fizerem este curto-circuito, continuamos nisto. Esta é uma proposta muito concreta que todos os políticos dizem que sim e nunca ninguém resolveu. E aí eu cruzo isto com a necessidade de reduzir o Estado. Aquelas áreas deviam ser fechadas, pura e simplesmente. E as pessoas, em lugar de serem despedidas, que eu não defendo isso, ou melhor, defendo uma redução com maneiras negociadas das pessoas saírem, porque o Estado está ainda muito extenso. Há outras soluções, como as pessoas ficarem em casa, receberem o salário base, mas ficarem em casa e não terem os extras. Já estou a tocar numa outra coisa, que é propostas para a redução do peso do Estado, de uma maneira socialmente aceitável e pacífica. Porque agora também não podemos acrescentar muito desemprego ao desemprego que já existe. Também são propostas para a reflexão, mas disse-os a propósito desta questão das burocracias, porque são áreas do Estado que são inúteis e, mais do que inúteis, são prejudiciais. Fazem crimes económicos.
E eu tenho a convicção de que, enquanto não resolvermos este problema, continuaremos a marcar passo em termos económicos, com desvantagem competitiva em relação a outros países e outras zonas do globo. Depois, uma outra área que é de constrangimento e de esmagamento das atividades económicas, que tem a ver com uma coisa que muito, muito irrita os banqueiros e certos interesses de grandes gestores e empresários e acionistas dessas empresas. Ao contrário do que nos andaram a dizer durante muitos anos, grande parte do mercado em Portugal não é concorrencial. Não é. É mercado protegido. São mercados em que as leis foram feitas para proteger os grandes negócios. E quem sofre são os pequenos e médios negócios, os pequenos e médios empresários e as famílias, como consumidoras de bens e serviços dessas grandes empresas, que fornecem eletricidade, gás, combustíveis, telecomunicações, os próprios bancos, que fornecem os serviços financeiros, produtos e serviços financeiros. Não consigo perceber como é que um país que era remediado e está a cair para pobre paga as taxas e comissões mais elevadas da Europa em termos financeiros. Há alguém que me explique. É porque se encostam todos acima, não há verdadeira concorrência. E aí o Banco de Portugal, que tem feito muito bem em relação à questão estrutural e de financiamento dos bancos nesta área, demite-se completamente desta supervisão chamada comportamental. Quantas pessoas têm problemas, eles nem sequer respondem. Infelizmente, ainda continua a acontecer. E esta área da nossa vida social, que é mais do que económica, é social e é política, que é libertar as famílias e as empresas do peso excessivo destes serviços e destes produtos, que têm um custo muito exagerado, também não foi feito na sua devida extensão. Muita coisa já se avançou, já houve cortes de rendas garantidas naqueles negócios de favor para amigos que são parcerias público-privadas, já houve cortes de pagamentos em termos de rendas de energia, mas não chega. Tocaram na rama. As questões de fundo mantêm-se. E isto é outra área que nós todos temos que tomar consciência para fazer mudar. Porque se não houver uma consciência da opinião pública em relação a isso, aquilo não muda. Eu costumo dizer, e já o disse muitas vezes aos empresários, aos representantes dos empresários, no dia em que vir a CIP, a nossa CIP, a fazer uma manifestação à frente das empresas de produção de eletricidade, eu vou lá dizer-lhes, finalmente vocês acordaram. Obriguem esses senhores a mudar de comportamento. E nós todos devíamos lá ir exigir essa mudança de comportamento. Atenção que eu não estou a apelar a nenhuma manifestação política ou partidária, não é nada disso. Aquilo que nos fazem mal a nós, como cidadãos e como empresários, devemos manifestar-nos sempre, em todos os fóruns. E se for preciso lá ir dizer, às sedes dessas grandes empresas, era bom lá ir, para eles perceberem que não podem fazer tudo o que querem. Portanto, eu acho que nós temos que ganhar a consciência coletiva de que é possível mudar nestas áreas e eles vão de mudar, porque eles também não fazem as coisas de uma forma a esgotar todas as possibilidades ou toda a margem de manobra dos cidadãos, porque sabem que estamos numa democracia, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, mas estamos. Eu acho que nós temos que ter a consciência de que não só os políticos foram responsáveis, nós andamos todos no dia-a-dia a ouvir muito noticiário, e eu próprio reconheço faço esse meia-culpa, nas nossas televisões, jornais, rádios. Falamos muito da atualidade política e da discussão político-partidária. Estas discussões sobre estes temas são menos e deviam ser mais. E as discussões sobre os protagonistas políticos são exageradas em relação ao conjunto de protagonistas que levaram a sociedade à situação em que estamos. Porque, em bom rigor, o que fez resultar nesta situação dramática não foram só a atuação de políticos, foi de políticos, de grandes gestores de grandes empresas, de acionistas, de banqueiros, de reguladores que se demitiram das suas funções e até favoreceram estes atores de grandes negócios, em vez de favorecerem as famílias e as empresas. Este conjunto ou esta coligação de interesses é que deu cabo da nossa vida coletiva. E o discurso ou a discussão sobre só a parte política é apenas uma parte, uma pequena parte. A titularidade da ação política, que é uma função nobre, está lá para resolver os problemas. Só que nós temos que os levar a que discutam os verdadeiros problemas, não é as tricas entre eles. São estes problemas todos. E eu tento dar esse contributo, através, nomeadamente, do que está escrito e daquilo que posso fazer em termos de intervenção pública, usando a minha voz para isso. Portanto, há uma estranha coligação de interesses, houve uma estranha coligação de interesses entre estes grupos,
E a questão é que nós chegamos a uma situação em que nós tínhamos a consciência de que havia corrupção, havia tráfico de influências, havia burocracia, havia bloqueios e havia comportamentos ilícitos da parte de algumas pessoas. E esses casos de corrupção às vezes até eram perseguidos. Até chegavam a investigações judiciais e até havia algumas penalizações. Poucas, porque o sistema tem muitos alçapões. Muitos garantismos, muitas possibilidades de recurso. Mas ia-se fazendo alguma coisa do ponto de vista judicial, ainda se vai fazendo, e vai-se dando notícia disso. Agora, os portugueses descobrem uma realidade nova, que é uma coisa complicada de combater. Só se resolve pela força da opinião pública mesmo, que é a corrupção de Estado legal, perfeitamente legal. E como é que essa corrupção de Estado acontece? É porque estes grandes negócios de que nós estávamos aqui a falar resultam de preparação de leis no Parlamento aprovadas pelos deputados, votados por nós, para que os negócios sejam feitos de forma perfeitamente legal. E nós pensamos assim, então, essas investigações judiciais se calhar não levam a nada. É verdade, não vão levar a nada. Eu tenho a convicção que aqueles casos de investigação, de parcerias público-privadas, de favorecimento na energia, eles judicialmente não vão levar a quase nada. A não ser que se descubra alguma coisa de algum pagamento complicado de alguém para alguém em contas bancárias. Mas isso já toca noutros valores. Também podemos falar disso. Lembrem-me de falar daquilo que era a figura do enriquecimento ilícito, que infelizmente continua a não ser legislado em Portugal. Mas, portanto, esses negócios existem e são legais. Dir-me-ão, são imorais. Ah, pois são. São ofensivos da nossa vida coletiva e do nosso interesse coletivo. Pois é, mas existem e são legais. E as próprias investigações, que podiam e deviam ter sido feitas há mais tempo, demoraram a ser feitas. Porquê? Porque não só o processo legislativo foi feito de propósito, como os titulares da ação penal e dos órgãos judiciais foram escolhidos de acordo com certos interesses. Eles não gostam nada que eu diga isto. Isto é muito incómodo de dizer. Mas eu existo para dizer estas coisas porque tenho consciência delas, porque estudei os dossiês e todos nós podemos e devemos fazer isso. E erguer a nossa voz e dizer isso. Já estava tudo preparado. E levou a que não só diretamente o Estado se tenha endividado, muito, por razões eleitoralistas, por razões que têm a ver com ciclos de favorecimento de interesses partidários, mas também indiretamente através destes grandes negócios. E depois veio uma troika que disse assim, atenção que vocês não têm só dívida direta, têm muita dívida indireta. E atenção que vocês têm negócios de favor com rendas garantidas para certos senhores. E eu só, nessa altura, quando vi aquele relatório, só disse, abençoada troika. Esta palavra há muitas pessoas que não gostam de ouvir. Mas eles vieram fazer-nos olhar ao espelho. Porque está lá tudo escrito. Tudo. Pois as receitas para sairmos disso são criticáveis, há muitas pessoas que não concordam, com certeza que algumas não são corretas. Essa parte aceito perfeitamente. Mas aquele diagnóstico era o diagnóstico que faltava fazer e ninguém teve coragem de o fazer. Ninguém a nível oficial. Havia alguns jornalistas a falar disso. Eu falei disso muita vez. Por exemplo, com as questões que se relacionam com o modelo de financiamento das estradas de Portugal, que ele foi transformar um departamento que era do Estado, nunca devia ter sido uma empresa, num buraco negro de dívida. Deliberadamente, para favorecer certos interesses. E nós já andávamos a dizer isso há muito tempo, tal como na organização do mercado da energia, andávamos a avisar que aquilo era uma imprudência porque ia nos custar a todos muito caro. E houve muita gente que achou que andávamos a ser exagerados, que andávamos a deitar o país para baixo, que eram jornalistas que tinham a culpa, e depois apareceu tudo. Está aí tudo à vista de todos. Só se resolve com a consciência cada vez maior de todos sobre estas questões, e obrigando quem decide a resolver estes imbróglios e a fazê-los mudar, e a fazer os agentes económicos de grandes interesses, ligados a grandes interesses, a mudar os seus comportamentos. Portanto, eu escrevi este livro para dar conta desta situação e respondi a desafios muito concretos. O Dr. José Pacheco Pereira escreveu um dia numa revista o seguinte: a imprensa começa timidamente a falar dos banqueiros de topo, aqueles que fazem e desfazem governos e que estão sempre ao lado do poder, desde Salazar a Passos Coelho, passando pelos socialistas. E eu acrescento a esta frase: desculpe, José Pacheco Pereira. Eu não falo timidamente disso. Sempre falei abertamente e falarei abertamente. E quanto mais pessoas tiverem consciência disso, mais eles serão obrigados a mudar. A minha colega Helena Garrido escreveu também no editorial do Jornal de Negócios o seguinte:
cabe às elites políticas e económicas e financeiras perguntarem o que podem fazer pelo seu país. E fazerem mesmo. Era tão fácil se na economia e nas finanças não quisessem manter os rendimentos, as rendas elevadas, a que se habituaram como direito próprio. E acrescento eu, seria mais fácil para todos, não seria necessário tirar tanto a quem tem menos, ou quem não tem quase nada, através de impostos, taxas com participações aplicadas em emergência financeira. E quem as aplicou, as pessoas, quem estava no poder ou quem as aplicou não tinha deliberadamente a intenção de fazer mal às pessoas. Essa conversa é de política partidária, de trica partidária. Quem fez isso não foi para prejudicar só as pessoas, foi porque há um problema objetivo no Estado e no financiamento do Estado. E seria mais fácil se as elites contribuíssem mais um pouco, porque não se tinha tido necessidade de fazer tantas aplicações de impostos e de cortes como se fez. Essas elites têm vistas curtas, querem manter privilégios a todo o custo. Mas eu acrescento sempre, e é isto que me faz pensar que o nosso país tem viabilidade. O nosso país não é como certos países ainda do leste europeu, de zonas da América Latina, da Ásia, em que as elites só estão satisfeitas quando conseguem instalar regimes ditatoriais e governar pelo terror para satisfazer os seus interesses. Não é o caso de Portugal. Não tenhamos ilusões. Quem diz que isto é uma ditadura está enganado. Não é. Nós podemos e devemos falar livremente, podemos fazê-lo. Às vezes ficamos na indiferença, que é outra coisa, e depois eles fazem o que querem. Se nós quisermos todos falar contra certos interesses e exigir que mudem, eles mudam, porque eles só vão até onde os deixam. As elites fazem o que a sociedade lhes deixa fazer. Por isso eu escrevi aqui em jeito de provocação, no bom sentido, que é, os culpados foram a esquerda irresponsável, porque também há, e há a esquerda boa, a direita dos interesses, porque quantitativamente foram os que provocaram maior rombo a todos nós, foi a direita dos interesses, mais do que a esquerda irresponsável. Eles não gostam nada de ouvir isso, mas eu digo sempre, em valor, em milhões, capturaram mais. E o grande centrão da indiferença, que fomos muitos de nós, que fomos nós todos, em muitos casos, que não quisemos saber. Os jornais estão cheios de coisas importantes. Os jornalistas até diziam alguns, mas eram criticados porque eram uns exagerados. E depois apareceram as coisas, que nós vimos todas. Portanto, nós, se todos tivermos consciência, impedimos que estes negócios continuem a tirar-nos do bolso aquilo que não deviam tirar. Mas este é um país viável, porque as pessoas têm isso na mão. Têm essa possibilidade, diretamente, em todos os fóruns em que possam participar, na rua, se for preciso. Eu não convido ninguém para a rua defender este partido ou aquele. Não convido, porque isso é luta partidária que eu, pessoalmente, não gosto. Se forem para a rua dizer, não fazem o roubo da TSU que nos queriam fazer, acho muito bem, porque aquilo era uma maneira de servir os mesmos interesses das grandes empresas e dos bancos. Essa é que é a verdade. Era transferir dos bolsos de todos nós, acima de 11% até 18% de taxa social única sobre os nossos salários, para o sistema financeiro. Eles nunca gostaram de ouvir isto. Mas esta é que era a verdade. E ainda bem que foram impedidos. Porque aquilo não era para resolver o déficit. Era para transferir de um lado para o outro. De quem trabalha e se esforça muito, para quem já tem rendas garantidas. Queriam ser salvos através disso e não recorrer ao dinheiro que vinha da assistência financeira da Troika, para não terem que passar o vexame de serem nacionalizados. Mas foram. Nós somos donos de parte do sistema financeiro. E agora têm que reconhecer isso em vez de dizerem que aguenta a austeridade. Enfim, levava-nos a outras coisas. Pois estas elites andam muito ocupadas a satisfazer os seus interesses. Nós temos que os forçar a abrir os olhos e a ver que não podem continuar. Mas eu continuo a achar que é melhor contribuirmos para libertar estas tensões de forma pacífica. Porque se não for de forma pacífica, as coisas são muito mais complicadas e depois pensamos nós que quando não é pacífico, quando é para a violência e partir tudo, que só eles, entre aspas, é que são prejudicados. Não é, somos nós todos. E isso as revoluções engolem sempre quem as promove. É sempre um problema, as revoluções violentas. Quem começou com uma boa causa e por um objetivo nobre é sempre engolido por essa onda. E depois surgem os outros que se aproveitam. Isso é incontrolável. Não tenho ilusões. Portanto, o melhor é reformar o sistema por dentro e erguer a nossa voz e fazer com que o sistema mude. E o sistema deve mudar não só a nível de fim destes contratos e destes negócios que nos escravizam a todos e que nos tiram dinheiro a mais do bolso, fim das burocracias que impedem quem investe, mas também, objetivamente, através de leis que promovem
a eternização deste sistema político-partidário, em que são sempre os mesmos, não abrem a candidaturas independentes, não permitem que cidadãos tecnicamente competentes se juntem a outros e façam movimentos para exercer efetivamente o poder. Têm medo porque é uma coisa nova. E isso, o que é novo para eles, assusta-os. Tira-lhes poder. Claro, tira-lhes poder. E, portanto, mas têm que ser forçados a isso, porque é a única maneira de mudarmos. E também só a nível político, jurídico ou constitucional, havendo uma alteração, é que eles depois são forçados a fazer isso. Leva-nos a outras discussões, nomeadamente como funciona o Parlamento, que permitiu estes negócios. Eu acho que devíamos levantar a questão das incompatibilidades, porque quem lá está depois trabalha em muitos negócios, com muitos interesses, e de manhã fazem uma coisa, à tarde fazem outra. Enfim, é bastante complicado nós assistirmos àquilo a que o Dr. Paulo Moraes, a expressão é dele, estou a tomá-la de empréstimo, em que parte do Parlamento se transformou. Não digo toda, há lá gente boa, mas há lá alguém que haja como se aquilo fosse uma central de interesses, uma central de negócios. E é verdade, eles não gostam de ouvir. Uma parte é assim. Se calhar é uma pequena parte, mas existe, está lá, e não devia existir. E, portanto, levanta-se a questão da incompatibilidade, que eu acho que devia resolver-se. Depois podemos ir à análise disso e à discussão sobre isso, porque as incompatibilidades levam a que quem exerça o cargo político seja mais bem pago, dir-me-ão, mas isso leva a que se aumente os salários numa altura em que eles deviam ganhar menos. Eu não acho isso. Deviam ganhar mais, mas ser rigorosamente declarados incompatíveis. E para se lhes pagar mais, não era ir buscar mais dinheiro ao nosso bolso, era reduzir o número de deputados, por exemplo. E, portanto, tudo isso é possível, desde que haja vontade. Nós temos todos que pensar em soluções práticas, que não carreguem mais dos mesmos de sempre, mas elas existem. Bom, esta obra tem aqui estas ideias e outras, algumas foram pedidas de empréstimo, como disse, a outros autores, a outros analistas, a outros jornalistas, a economistas. Estas ideias ou propostas de solução servem para um país que está com dificuldades, grandes dificuldades. Infelizmente, pensávamos que já podíamos começar a respirar. Infelizmente, não é o caso. Mas estas dificuldades, desenganem-se, não afetam só Portugal. Afetam Portugal, afetam a Espanha, afetam a França, que parece que está bem, não está. E quando se desata a imprimir moeda é um problema. A longo prazo degrada o valor da moeda. Os ingleses perceberam. Perceberam que a Libra ia afundar e deixaram de fazer isso. Os americanos não. Continuam na ilusão de que emitir moeda resolve os problemas. Tem um efeito de curto prazo que os beneficia muito. Desvaloriza a sua própria dívida e, em bom rigor, obriga-os a pagar menos ao exterior, porque desvaloriza a dívida ao fazer com que a moeda valha menos, mas a longo prazo é uma bomba relógio. Partilho convosco uma conversa que tive com o responsável da Embaixada Americana, que há umas semanas, quando fui renovar o meu visto. Gosto muito de viajar para os Estados Unidos, é uma sociedade muito, muito dinâmica, tem soluções muito boas e valorizam muito a iniciativa privada. Depois tem coisas complicadas como a que estamos a descrever. E o próprio me dizia, sim senhora, aquilo é um risco, aquilo tem que ter um fim. Só que ninguém tem a coragem de acabar com aquilo, com o chamado quantitative easing. É de tal maneira surreal o que aqueles senhores estão a fazer. Eu agora, desculpe alongar-me só neste ponto, mas há coisas que, tendo estudado mais em pormenor, qualquer um de nós pode fazer isso, a informação existe, até existe muita na internet, eu gastei mais umas horas para perceber isso. E chega-se a uma situação tão surreal que é a seguinte. Hoje em dia, reparem nas notícias das agências internacionais. Hoje em dia, nos Estados Unidos, quando aparece uma notícia a dizer que o desemprego desceu, a criação de empregos até subiu e a economia até melhorou, acontece uma coisa que é a queda das bolsas e a preocupação dos mercados financeiros, quando devia ser ao contrário. É tão surreal isto e tem uma explicação tão lógica e tão simples. É porque isso quer dizer que o Sr. Ben Bernanke, o senhor da Fed, com base nesses indicadores melhores, pode começar a reduzir a emissão de moeda para resolver os problemas. E os mercados não gostam nada disso, porque estão todos viciados em emissão de moeda para comprar dívida americana para resolver os problemas numa fuga para a frente. E isto tem que parar um dia. Eles sabem que tem que parar, mas ninguém tem a coragem de continuar. Pessoas que trabalham no setor financeiro, que contactam com outras do nosso setor financeiro, que nos conhecem, nós jornalistas, eu pergunto-lhes assim, então, mas vocês, os colegas de lá, o que é que dizem disto? E os nossos interlocutores dizem-nos assim, dizem que isto vai arrebentar. Então eles não param? Não, estão viciados. Então ninguém tem coragem. Não, porque visto por cada um deles, enquanto aquilo der, vão tentar sacar o máximo de dinheiro possível para eles.
E, portanto, é como aquelas colónias de lemures que vão todos a correr e atiram-se para o mar e morrem. É tal e qual. É o que se passa com aquela grande economia. E dir-me-ão, você está a exagerar, porque eles têm um grande poderio militar e, portanto, ao líder tudo é permitido. É verdade. É em grande parte verdade. Até um dia. Os grandes impérios ao longo da história acabaram todos. E isto é uma das condições para cair. Eu cito-vos uma pequena passagem de um livro que se chama Guerras de Moedas, Currency Wars, que foi publicado há pouco tempo nos Estados Unidos e é um sucesso de vendas. Porque houve um autor que decidiu dizer isto tudo assim. Ele trabalhou com a Agência Nacional de Segurança e trabalhou em simulações de guerras de moedas e chegou à conclusão que aquilo é um risco enorme, pode acontecer a qualquer momento. E escreve coisas muito complicadas, como, por exemplo, um dia destes volta-se ao padrão ouro e quem tem ouro safa-se e quem não tem não se safa. Bom, mas isso levava-nos a outras discussões, porque, não querendo assustar ninguém, parte do nosso ouro está lá, e ele escreve logo na segunda página do livro: governos europeus, tenham cuidado, porque se um dia acontece algum problema, a grande nação americana nacionaliza o ouro que cá está e entregam-vos uns títulos em papel que depois vamos ver o que vale. Está lá escrito. E atenção, todos os americanos que querem leem isto, está publicado. E nós não andamos a falar destas coisas. Eu já fiz o desafio ao nosso governador do Banco de Portugal para fazer como os alemães. Os alemães desataram a chamar de volta o ouro que têm nos Estados Unidos. Atenção a estas coisas. Somos pagos, nós jornalistas, para ler e divulgar e partilhar com as pessoas a informação que temos. Ninguém está a discutir isto. Alguma preocupação existe em Berlim com o que pode vir a acontecer com as moedas que fazem parte do sistema financeiro internacional. É uma coisa que nós devemos pensar. Não estou a dizer que vamos já repatriar o ouro a correr, até porque temos que ter boas relações com eles, não é nada disso ainda, mas o futuro ainda ninguém o viu. Portanto, eu fiz aqui uma deriva para coisas internacionais para vos explicar que a questão não é só nossa. Nós às vezes achamos que estamos aqui, que somos uns desorganizados, que só nós é que nos portamos mal, não é nada disso. Nós portámos-nos mal em muita coisa. Há quem tenha muito mais culpa, o cidadão comum também foi culpado, mas a culpa é incomparavelmente menor, mas incomparavelmente menor do que estes senhores que nós falámos, estes grandes gestores, estes banqueiros, estes políticos que entraram nestes negócios. Não venham com conversa a dizer que estamos todos em pé de igualdade, não é verdade. Dir-me-ão, tudo o que foi feito até agora foi um excesso de austeridade, levou a uma situação em que não saímos disto, estamos todos fartos de ouvir a austeridade falhou, a receita falhou, isto não leva a nada nenhum. Não concordo. Desculpem, não concordo. Se nós entendermos a austeridade como aumentar impostos, aí é verdade. É uma desgraça. Se nós entendermos a austeridade, e é esse o sentido do termo, o sentido original, como correção de quem aplica o dinheiro dos nossos impostos e das nossas cotizações para o grande board, que é o Governo e o Estado, se o entendermos como uma correção dessas despesas e um cuidar e respeitar da receita que somos nós que lhe damos, a austeridade é bem-vinda e tem que continuar. E nunca mais acabará até pagarmos a nossa dívida. Ou então vamos para um default, que é uma coisa, para um perdão de dívida parcial ou total, que é uma tragédia. Mas isso também lá podemos ir na nossa conversa. Se quisermos continuar a cumprir as nossas obrigações, ela tem de existir. E dir-me-ão, duas coisas. Primeira, falhou, não é receita de sucesso. Segunda, nada foi conseguido de concreto. E eu digo, falhou em parte, porque foi de sinal negativo, devia ter sido de outro sinal. Trouxe resultados, sim senhor. Tudo o que tem a ver com a nossa exposição externa, as nossas contas externas, era uma tragédia o que estava a acontecer. Uma tragédia. 490 mil milhões de euros de dívida externa bruta. Atenção que não é isto tudo o que devemos ao exterior, é o saldo, é a diferença entre isto e os créditos que temos sobre o exterior, que levam aos tais 120% ou 130% do PIB, que são para aí 200 mil milhões de euros. Mas esses 490 mil milhões de euros, que são quase 3 PIBs, eram a nossa desgraça. E quem é que fez a sua parte do trabalho? Decorrendo, é certo, de medidas que o Governo tomou e que foram aprovadas, medidas que, sob a forma de leis que foram aprovadas na Assembleia, mas não só, sobretudo com a vontade de todos, agentes económicos, empresas, particulares. Fomos nós todos que fizemos essa mudança. E corrigimos de forma a que, neste momento, as nossas contas externas, balança corrente e de capital, é positiva, pela primeira vez em 50 anos. E dir-me-ão, pois é, foi à custa de uma grande contração da procura interna.
É sempre o que se ouve, sobretudo quando é filtrado por critérios partidários e ideológicos. E eu acrescento a isso. Pois é, mas tinha que se fazer. Porque era insustentável a vida que levávamos, todos. E foi feito. Já estamos a ser financiadores externos líquidos, o que é muito bom. É claro que isto quer dizer pouco em relação à dívida pública. Continuamos a ter que pedir muito. Isso também nos leva a outra coisa, que se quiserem, tivermos tempo, também podemos falar. Que é porque é que o sistema de emissão de dívida, que é o sistema público, da Agência de Crédito Público, não nos pede a nós, portugueses, aforradores, que compremos a dívida diretamente e nos pague 5% ou 6% ao ano. Nós gostaríamos muito de ter essa possibilidade. Não temos. Porquê é que não temos? Porque o sistema está montado para lá ir a mercado primário meia dúzia de bancos, que vão buscar o dinheiro ao BCE a 0,50 e depois o Estado, nós todos, pagamos-lhe os 5% ou 6%. Então, e nós não podemos ir buscar esses títulos diretamente? Eles não deixam. E eu não me calarei, e vocês, nenhum de vós se deve calar enquanto eles não mudarem. Porque isto é uma vergonha o que eles fazem com a nossa própria obrigação de pagar os tais 5% ou 6% dos juros da dívida que eles fazem em nosso nome e não nos permitem sermos nós a financiar diretamente. Eles têm que mudar isso, rapidamente. É uma daquelas coisas que eu acho que ando a ouvir tantas que é onde mudar. Isso não acontece porque o sistema financeiro não deixa por uma razão muito simples. O dinheiro, não, é que o dinheiro está nas contas bancárias e está lá bem, atenção. Ninguém tira o dinheiro e ponha fora. Volto a dizer, é uma ilusão para todos fizerem isso. Está lá bem, mas se uma parte dele nós o pudermos aplicar a comprar dívida pública, acontece uma coisa muito simples. A dívida pública belga não é um problema para os financiadores internacionais. A dívida pública japonesa também não. O Japão tem 200% de dívida pública em relação ao PIB. E não é um problema. Porquê? Porque são as empresas e as famílias do Japão que financiam o Estado. E, portanto, visto de fora, é um problema entre eles. Eles vão de pagar. E nós também podíamos avançar para esse caminho. Eu não digo que se faça isto rapidamente. Eu percebo que, neste momento, se retirássemos todos nós 20% a 30% do dinheiro que está depositado nas contas bancárias, era um problema para os bancos. Porque aí tinham que desalavancar na parte de crédito concedida na correspondência. Menos crédito para a economia. Tem que se fazer devagar, mas tem que se fazer. Não pode continuar assim. E essa mudança tem que ser feita. Bom, eu ia a dizer-vos 3 ou 4 pontos em que já conseguimos coisas positivas, nomeadamente a balança corrente de capital, as exportações subiram bastante, contra tudo e contra todas, contra muita gente a dizer, e os jornalistas, colegas meus, a dizer que estavam a cair as exportações, e depois há um erro de percepção e uma certa linguagem que é prejudicial à perspectiva pública e à criação de expectativas, que é quando o jornalista escreve as exportações estão a cair, querendo dizer que o ritmo de aumento das exportações é menor. É um erro dizer que estão a cair. Continua a aumentar, embora menos. Mas o jornalista fácil, do trabalho fácil, faz assim e diz assim. Depois lá se cria a percepção que nada está a resultar. Não, não é verdade. Está a resultar. Os agentes económicos orientaram-se para o exterior. Pequenas produções de vinho, de hortaliças, de sei lá do quê, de software, tudo se orientou para o exterior. E era fácil. Não queriam era mexer-se. Conheço um caso de um senhor que é sócio, são 5 sócios, tem um gabinete de arquitetura e engenharia, centro de Lisboa. Há 3 anos o Estado, a Administração Central, Regional e Local, fazia 80% das encomendas àquele gabinete. E os privados faziam 20%. E desses privados, metade era do exterior. Portanto, só 10% é que era exportação de massa cinzenta, projetos e estudos de engenharia. Neste momento, essa empresa que estaria condenada à partida a desaparecer, e os 5 sócios, mais os 15 empregados, ir tudo para o desemprego, contrataram mais gente, duplicaram o volume de negócios e estão na Tunísia, na Argélia, em Moçambique, no Brasil e a começar a entrar na China. Mexeram-se. Os outros têm que fazer o mesmo. E nós todos. Agora, há aqui um pormenor, uma pequena observação. Há pessoas que dizem que eu, às vezes, por falar da imigração e do mercado de trabalho alargado que é a Europa toda, e o Brasil e Angola, também estou como o Primeiro-Ministro que é acusado de ter mandado os portugueses embora. Eu não tenho essa visão. Acho que todos nós desejamos trabalhar, conviver, constituir família num núcleo social estável. Isso é de louvar. Quem puder que o faça. Mas se for preciso ganhar a vida lá fora, vamos. O lado positivo de se fazer isso aparece sob a forma de outras coisas muito simples. Pequena história, muito rápida. Um senhor que emigrou para o Reino Unido há 10 anos. Esteve lá, entrou numa cadeia de supermercados.
cresceu na hierarquia dessa empresa, tornou-se chefe de aprovisionamento. E reparou que havia umas carnes fumadas, que os ingleses gostavam muito, que se calhar aqui em Portugal poderiam ser produzidas. E lembrou-se, ele era da zona de Arganil, lembrou-se de perguntar a uns primos de Arganil, tinha uma empresa que fazia a salsicharia portuguesa, se não podiam experimentar fazer aquele produto. E eles lá experimentaram, alteraram uma linha de produção e começaram a fazer, enviaram, e quando foi a amostra para lá, para o Reino Unido, para aquela cadeia de supermercados, as pessoas gostaram, os clientes gostaram. Passou a importar mais. Neste momento, essa empresa portuguesa, que se calhar estaria condenada no mercado interno, já só exporta para o Reino Unido. E aquele senhor, que era um imigrante, foi-se embora, afinal, vejam o valor que ele trouxe para Portugal. E, portanto, quando me dizem, o meu filho tem que ir embora, pois, eu quando tinha 18 anos também tirei o passaporte e ia mesmo embora da minha aldeia onde nasci, porque se não tivesse a possibilidade de estudar, felizmente tive apoio de família, tive apoio do Estado, agradeço imenso ao nosso Estado que me comparticipou dos meus estudos, à União Europeia que me permitiu fazer um curso de formação com dinheiros da União Europeia. Temos que ser agradecidos a quem nos faz bem. E, portanto, consegui ficar cá, mas ia-me embora como outros foram. E não seria uma tragédia. E, se calhar, tinha investido neste país e, portanto, essas coisas têm que ser sempre encaradas de várias perspectivas. Muito rapidamente, para terminar esta já longa preleção, exportações subiram, o índice de produção industrial até se tornou de sinal positivo no último trimestre. O PIB do segundo trimestre correu bem, correu relativamente bem, estabilizou a queda e até terá crescido. O Governo conseguiu obter essa informação lá do INE de uma forma que não devia, porque lá fizeram um telefonema e alguém lhes disse. Estas coisas não deviam saber-se oficialmente cá fora antes, mas enfim, sabemos como são, a natureza humana é assim, lá souberam. Mas parece que é mesmo verdade, e ainda bem. A inflação está controlada, o desemprego, infelizmente, ainda continua a crescer, mas num ritmo menor. Vamos ver se consegue fazer a inflexão. E, portanto, não é verdade que só tenham sido desgraças. Alguma coisa resultou. E em valor absoluto, voltando à questão das despesas do Estado e das contas do Estado, se o déficit ainda é muito grande, é não só porque uma parte da receita não resultou, é verdade, foi com muitos impostos e isso mata a economia, também é verdade, mas há outra razão, que são a dívida pública é um rácio e o déficit também é, e o que aconteceu foi que quando o PIB caiu, a dívida pública subiu, porque se mantém em valor absoluto e até cresceu, porque se retirou muita coisa debaixo do tapete. E em relação ao déficit, ele até é maior, porque, o PIB caiu, e em valor absoluto até ele nem é tão grande, mas em valor relativo até é maior. E se olharmos para a despesa que o Estado está a fazer, chegou a quase 90 mil milhões de euros nos anos 2009 e 2010, absolutamente insustentável. E neste momento está nos 74 mil milhões de euros. E, portanto, vejam como se já se corrigiu 15 a 16 mil milhões de euros. A muito custo, é verdade. Grande parte à custa de mais impostos, é verdade, mas também se reduziu muita coisa na despesa do Estado. Houve uma redução de 1.700 chefias que não eram necessárias, houve departamentos que se extinguiram e que se fundiram, houve cortes de benesses para fundações que nem sequer justificaram a sua existência. Estas coisas existiram e nós tendemos a esquecê-las. Não, foram bem feitas. Falta muito, falta muito. Era possível fazer mais? Era possível fazer mais. Dou 2 exemplos. Se me pedissem para fazer um conjunto rápido de medidas de emergência, punha lá uma que era acabar ou suspender o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Quanto dinheiro, sob a forma de não recebimento de impostos, continua a ser drenado para fundações que ou não fazem o que dizem, ou não apoiam socialmente e dizem que apoiam, ou fazem cultura que ninguém vê, que são coisas absolutamente surreais, o que eles fazem com aquele dinheiro sob a forma de isenção de imposto, e outros sob a forma de subsídio mesmo. Essa parte do Estatuto dos Benefícios Fiscais, para essa parte, devia ser cortada imediatamente. Suspender e dizer assim, agora justificam o que andam a fazer, e só a partir daí é que volta a ser entregue. E em relação àquilo que são fugas legais aos impostos, que têm a ver com estas grandes corporações de que falámos, ao contrário do que nós pensamos, eles não pagam as taxas nominais de IRC de 25%, mais a derrama estadual, mais a derrama municipal, que leva a 31,5%, eles não pagam coisa nenhuma. Já foram obrigados a pagar mais do que pagam, mas a taxa média, em muitos casos, anda pelos 18%, 19%, 20%, 21%, e o resto. A esquerda tem muita razão. Há um senhor que é muito crítico,
que, enfim, às vezes até exagera nas suas críticas quando é convidado para ir lá à nossa casa, mas eu faço sempre questão de o convidar. É um comunista, é o Eugénio Rosa, é um economista. A esquerda tem gente boa que faz bons estudos, ele faz bons estudos. A direita também. Portanto, eu digo sempre que há gente boa em todo lado. E os estudos dele dizem uma coisa muito simples. Se nós tivéssemos coragem de acabar com esta fuga, com este leak, como dizem os ingleses, de dinheiro através destas isenções fiscais, resolvíamos grande parte do déficit. E as famílias e as pequenas empresas e as médias empresas não eram obrigadas a fazer o sobre-esforço que fazem. E, portanto, num governo de emergência, isto já devia ter sido feito. Coragem para fazer isso. Como já devem ter ouvido dizer, não só a mim, a outros colegas, como, por exemplo, os fundos que têm o imobiliário. Que razão é que há para um chefe de família que anda a contar os cêntimos para conseguir pagar as contas ao fim do mês, nomeadamente a conta da eletricidade, paga um IMI a uma taxa elevada e um fundo de investimento imobiliário detido por um banco não paga? Mas que razão é que há? E nós continuamos a assistir a isto? Se calhar é uma daquelas razões para nós irmos à frente do Ministério das Finanças e dizer assim, não pagamos nem mais onde estão enquanto não resolverem isso. Não é? Eu acho que sim. E não precisamos ser de esquerda ou de direita para dizer estas coisas. Temos é que ter coragem de lhes exigir estas soluções. Bom, eu alonguei-me muito. Do que disse, algumas coisas são polémicas, outras se calhar nem tanto. Gostaria que ficassem com a ideia de que há soluções, eu estou convencido que há soluções. Há sempre soluções.